Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos avançar para mais alguns prompts. Eu vou criar uma nova conversa usando a versão 3.5. É importante enfatizar que é interessante criar uma nova conversa para assuntos diferentes. Nós podemos pedir escrever sobre qualquer tipo de assunto. Por exemplo, escreva sobre marketing digital. Note que eu cometi um erro, mesmo assim o chat vai entender pelo fato de ser um erro pequeno. Note que ele já começou a fazer a escrita do texto. Temos essa lista com os tópicos. Caso você queira saber mais sobre o tópico número 3, mídias sociais, podemos digitar escreva mais sobre o tópico 3. O texto foi expandido considerando as redes sociais mais populares, Facebook, Instagram, Twitter e assim por diante, e temos um tópico específico sobre estratégias de redes sociais. Note que é um texto bem interessante, que engloba praticamente todos os itens, como promoção de produtos e serviços, anúncios pagos, influenciadores e assim por diante. Vamos agora explicar como é calculado o diâmetro da Terra. Note que existem essas duas abordagens, porém, o que nós queremos é que ele faça os cálculos passo a passo, como nós chegamos no cálculo do diâmetro. Vamos colocar um outro prompt. Mostre passo a passo como é calculado o diâmetro da Terra. Note que ele colocou um texto um pouco mais complexo. Eu vou pedir agora para ele mostrar o cálculo utilizando esse método de Erastótenes. Vamos colocar um novo prompt. Mostre o cálculo do diâmetro da Terra utilizando o método de Erastótenes. Perceba que nós temos o passo a passo. Se analisarmos, é um texto bem técnico. Nós podemos pedir para reescrever o texto para que uma criança de 7 anos consiga entender. Temos um texto um pouco mais amigável, como por exemplo, escolhemos 2 cidades. Vamos imaginar uma cidade chamada Alexandria e outra chamada Siena. Nós temos toda essa questão como se estivesse contando uma história sobre o cálculo. Com isso, você pode escrever textos para públicos específicos. Nos testes que eu havia feito anteriormente, eu tinha obtido resultados melhores para esse mesmo exemplo usando a versão 4. Portanto, vamos fazer um teste só para nós compararmos os resultados. Vamos fazer a pergunta: como é calculado o diâmetro da Terra? A versão 4 começou falando sobre o cálculo do Eratóstenes. Temos, de certa forma, um texto um pouco mais fácil para entender em um formato de passo a passo. Vamos agora pedir para reescrever o texto acima para uma criança de 7 anos. Note que temos uma versão diferente em um formato de uma história, e ele está melhor do que a versão gerada anteriormente. Há muitos anos atrás, um homem muito inteligente, então ele pensou. Temos também a comparação como uma fatia de pizza e assim por diante. Nós podemos agora pedir para reescreva o texto acima para um astrônomo, usando termos técnicos da astronomia, ou seja, para uma audiência totalmente diferente. Podemos observar que alguns outros termos foram utilizados, como, por exemplo, o Sol ocupava o zênite, mediu o ângulo zenital e assim por diante. Temos uma versão mais técnica.
Eu vou fazer uma última pergunta. Quais os melhores jogos do PlayStation 5? Perceba que ele deixa claro que o conhecimento foi cortado em setembro de 2021. Aqui nós podemos, inclusive, visualizar a limitação de que nós não conseguimos obter informações atuais. É uma lista com alguns jogos mais antigos, não considera os lançamentos mais recentes. Nós podemos fazer algumas alterações. Adicione a categoria de cada jogo. Por mais que eu digitei errado, Kagetoria entendeu e adicionou as respectivas categorias. Podemos pedir para mostrar o resultado em uma tabela. Mostre o resultado em uma tabela. Perceba que temos o resultado, o nome do jogo com a categoria. Vamos pedir para adicionar a sinopse do jogo em uma nova coluna da tabela. Podemos observar que foi feito corretamente. Temos o nome do jogo, a categoria com a respectiva sinopse. É muito interessante para fazer a geração de conteúdo. Obrigado e até a próxima aula!